Esse corte é um oferecimento do Gazeta do Povo, o único jornal que apoia de verdade liberdade de expressão. Não me cancelaram e agora tem uma oferta ali na descrição para você assinar e consumir um conteúdo sem lacração. Tu viu o que os caras estão fazendo aí agora no Brasil? O STF quer... O que você acha que é o desfecho do STF, assim? Porque eu acho que ele chegou num nível... Porque antigamente só quem criticava o STF era só a galera de direita. Aham. E só os malucos que não tem medo de ser preso, né? Mas hoje em dia o STF começou a fazer tantas coisas que são fora da alçada deles, né? O judiciário em si. Esses dias eu vi lá que em Minas Gerais o STJ lá, o judiciário lá, proibiu que a colheita fosse feita no dia que os empresários estavam querendo fazer. Falou, não, a colheita tem que ser em outro horário. Tipo, os caras já estão Bizarro isso, cara. dominando como a colheita é feita. Por que o juiz está decidindo como a colheita é feita? O que está acontecendo no Brasil, entendeu? Eu acho que tudo isso tem um custo. Cara, não sei, não conheço tanto. Brasília é complexo, às vezes parece simples, mas não é. Brasília é muito complexo. Tu acha assim, não, o cara faz isso porque ele não gosta do Bolsonaro. Porque às vezes isso é uma coisa muito simplória, às vezes é muito mais complexo que isso, tá? Mas eu acho, olhando do ponto de vista mais humano, assim, da coisa, um pouco nessa linha que eu te falei do House of Cards ali, eu acho que cada movimento não legítimo, né, que rompe valores da sociedade e às vezes até internamente a gente não sabe, mas rompe muitas vezes até ali com a própria ordem jurídica. Alguns a gente vê externamente, mas tem coisa que a gente nem vê que está sendo rompido lá internamente. Pode crer. Isso tudo é custo, tá? É que nem um cara endividado. Como é que o cara vai sair dessa, você pensa? O cara só se endivida e aí para pagar uma dívida ele faz outra. Tipo o cara do House of Cards, ele mata uma mulher, daí uma outra pessoa descobre, ele vai lá e mata a pessoa que descobre. Na verdade, ele já tinha matado essa porque essa descobriu um esquema, daí aí matando todo mundo. tu faz uma dívida para pagar outra, certo? Sim, sim. Como que vai acabar isso? Cara, não sei. Um monte de esqueleto no teu armário. Mas né? a hora que algum credor resolver cobrar a dívida, pode ser que seja um dominó. Então acho que Só talvez... que o problema é que se a dívida do STF é uma dívida nacional, entendeu? Se chegar o momento do STF ser cobrado, pode ser que a gente só perca a democracia, entendeu? Porque como que você Seria uma combate pena. o STF, assim? Eles são o Supremo. Cara, o Eles ideal têm seria a não... cartada final, né? Eu vou dar uma aqui de pau mole aqui, né? O ideal seria não combater, né? Entendi. Mas eu falo isso mesmo no sentido de o que é o ideal, né? Ninguém quer, ninguém busca. Quer dizer, tem gente, obviamente, que numa condição mais emocionalizada, talvez fala, não, o negócio é medidas ditatoriais, Eu acho que o etc. impeachment não seria ruim, não. Mas eu acho que o certo seria tentar, como um cara que tem dívida, começar a pagar, começar a organizar a casa e ir pagando as parcelas até pagar todas as suas dívidas. Então, quer dizer, como que nós pegar caso a caso, problema por problema, sentar, tentar conversar, negociar, começar a reverter toda essa situação, né? Para isso precisa ter poder. Então acho que no caso de uma reeleição do Bolsonaro, o que ele deveria fazer é começar a falar assim, olha, vamos, cara, isso aqui ficou para trás, vamos começar agora. Cara, esse problema aqui, olha, isso aqui não dá para ficar, como é que a gente resolve? Isso aqui também e tal. Cada poder no seu lugar, né? Cara, eu sei que parece uma coisa muito idiota eu tá falando. Tem cara que vai ouvir eu falando isso e vai dizer, meu, cara, que porra, meu, o cara do Brasil Paralelo é muito inocente, como ele acha que vai fazer. Eu tô falando isso porque eu acho que, justamente pelo que eu falei antes, Brasília é muito mais complexo do que parece, cara. Às vezes parece que tem dois caras que se odeiam de morte e eles não se odeiam de morte. É tudo um joguinho, né? Tudo um teatro político. Cara, todo Você acha mundo que tá com o seu na reta. Bolsonaro janta com o Alexandre de Moraes de vez em quando? Eu acho que, cara, agora é eleição, né? Agora tá complicado. Mas Sim. eles tentaram ali atrás, não deu, pelo que parece, não deu muito certo. O Bolsonaro diminuiu bastante a retórica dele em relação a atacar, ou criticar. Cara, a questão é a seguinte, tem tanta coisa em jogo que se houver cara, das duas partes, se houver um pouquinho de vontade, consegue sentar, consegue resolver, entendeu? É porque se não conseguir, provavelmente nós vamos ter algum tipo de guerra. Que tipo de guerra, Henrique? Não sei que tipo de guerra. Pode ser guerra ou pode ser uma guerra mais... Na verdade, Uma guerra fria. Na verdade, eles estão em guerra, né? Eles estão numa guerra fria. Exatamente o que está acontecendo é uma guerra fria, né? Movimenta batalhando aqui, movimenta outro aqui, aí volta aqui. É assim que eles estão. Pode crer. E tu só resolve essa guerra com diplomacia. Eu acho que nós temos, talvez, no mundo inteiro, essa situação. Parece que o mundo ficou maluco, né? Parece que inteiro. as coisas estavam funcionando certinho até um certo ponto, de repente não começou a encaixar mais. Aí os blocos de poderes se separaram,
cada um querendo uma coisa, tem o bloco do Ocidente que é uma coisa, o bloco do Oriente que é outra coisa, e eles não conseguem mais conversar. E o Ocidente dividido, né? O Ocidente dividido... Como região, assim, tipo... Não, o Ocidente dividido em ideologias, né? Entre, basicamente, o conservador e o progressista, né? O cara que quer realmente romper essa tradição conservadora de forças de tradições locais, de liberdade individual, de força do indivíduo, contra o cara que quer uma quebra das tradições, quebra das tradições culturais locais, quebra das liberdades individuais no sentido de trazer mais poder central para que através da concentração de poder e da luz da ciência se possa traçar as soluções para que o mundo seja mais igualitário, menos opressor. Confia em mim, dá todo o poder na minha mão, que eu sou iluminado, eu conheço vários cientistas, deixa que eu vou fazer o mundo perfeito, só confia em mim. Isso, cara. E a verdade é o seguinte... Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.